E um abraço para você que se liga aqui no canal Tu Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sábado, dia 31 de maio. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para conversar. A situação do zagueiro Abner não vem mais para o Botafogo, vai permanecer no Juventude. Quero conversar com vocês também sobre Libertadores. Já temos agora aqui os possíveis adversários do Botafogo e eu quero dar um pouquinho a minha opinião, quero falar o que eu tô achando desse sorteio, o que pode acontecer. Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários também. Quem você acha, hein, que o Botafogo vai enfrentar nas oitavas da Libertadores rumo ao Bi? Sorteio segunda-feira, meio-dia, tá? Quero conversar com vocês também sobre Botafogo e Santos, Campeonato Brasileiro amanhã, 4 horas da tarde na Vila Belmiro, e as notícias não são boas, tá bom? O Botafogo tem desfalques e dúvida para o jogo de amanhã, desfalques importantes, uma dúvida importante. A notícia boa, talvez o David Ricardo possa estar de volta. E quero conversar com vocês também sobre o zagueiro Jair, que pode estar de saída do Botafogo para a Inglaterra. Além disso, o Botafogo fechou a contratação de Álvaro Montoro, tudo certo. Tudo isso agora, mas antes peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, eu já abro conversando com vocês sobre o zagueiro Abner. E a notícia não é boa, né? O Botafogo cancelou a compra do zagueiro do Juventude porque a equipe gaúcha de Caxias do Sul estava querendo ali o pagamento à vista ou garantias financeiras, lembrando que o Botafogo pagaria 16 milhões de reais. Então a equipe ali do Juventude acabou mudando os termos em cima da hora, pedindo garantias financeiras à vista, talvez. E o Botafogo, né, desde que virou SAF, o Botafogo já fez diversas contratações e não precisou disso, né? Então o Botafogo também, claro, não pretende abrir esse precedente, porque se você fizer isso para o Juventude, nas outras contratações vão pedir a mesma coisa. Então realmente o Botafogo nem tem culpa, né, nessa situação. Infelizmente o Abner não vem, é um bom zagueiro, um zagueiro interessante. Inclusive o Botafogo se posicionou, o Botafogo deixando claro toda essa situação e que avançou em outro nome, né? Então agora vamos aguardar para ver qual outro nome relacionado a zagueiro o Botafogo está trazendo aí para o clube, porque o Abner deu ruim. Inclusive o zagueiro Abner, ele que é do Rio de Janeiro, carioca, ele ficou bem frustrado com essa situação, porque ele queria jogar no Botafogo, queria vestir a nossa camisa. Cara, ele é muito interessante. Eu queria muito Abner no Botafogo, mas não tem como, né, cara? O Juventude realmente acaba até fechando as portas também com o Botafogo. Hoje a gente tá querendo um zagueiro do Juventude, né? Mas, assim, o Juventude também às vezes precisa de um jogador do Botafogo que não vai ser tão aproveitado aqui. Ou amanhã a equipe do Juventude pode querer um jogador nosso também para o seu elenco, e isso fecha as portas, né? Porque eu acho que não tinha necessidade nenhuma do Juventude fazer isso, pedindo ali que o Botafogo pagasse à vista ou garantias financeiras. Então realmente a situação acabou indo para esse lado. O Abner não será reforço do Botafogo. Olha, falando sobre Libertadores, vai acontecer o sorteio na segunda-feira, meio-dia. Já vou até passar um recado para vocês aqui. Na segunda-feira eu vou fazer live aqui no canal 4 horas da tarde. Então essa semana que vai entrar a nossa live, ela não vai ser na terça.
ela vai ser na segunda. Por quê? Na segunda, a gente vai ter o sorteio da Libertadores meio-dia e a gente tem à tarde também, ali 3 horas da tarde, o sorteio da Copa do Brasil. Então, segunda-feira tem live aqui no canal, 4 horas da tarde, para a gente falar sobre o sorteio da Libertadores e para a gente poder falar sobre o sorteio da Copa do Brasil. Lembrando que o Botafogo passou em segundo colocado, o Botafogo está no pote 2, vai enfrentar nas oitavas, através de sorteio, os adversários que estão no pote 1. Lembrando que o Botafogo, por ter passado em segundo, o Botafogo vai pegar uma equipe que passou em primeiro. São elas: Palmeiras, São Paulo, Racing da Argentina, River Plate, Estudiantes, Vélez Sarsfield, que é a equipe do Montoro, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, está chegando no Botafogo, Internacional e LDU. Todas essas equipes passaram em primeiro, portanto, no sorteio, o Botafogo pode enfrentar uma dessas equipes aqui. Lembrando que o Botafogo vai jogar a primeira no estádio Newton Santos, a segunda fora de casa. Um detalhe que a gente tem que prestar atenção: o Botafogo, ele tem a melhor campanha entre os segundos. O Botafogo foi o segundo melhor colocado da Libertadores. O que isso quer dizer? O Botafogo passando para as quartas de final da Libertadores, e se o Botafogo nas quartas acabar pegando um adversário que, assim como o Botafogo passou em segundo, aí o Botafogo, por ter uma melhor campanha entre os segundos, o Botafogo decide nas quartas no estádio Newton Santos. O primeiro jogo seria na casa do adversário e o segundo no estádio Newton Santos. Mas nas oitavas, agora, o próximo confronto que o Botafogo vai ter, a gente decide fora de casa. Cara, rapidamente, eu tô com uma sensação, tá? Não é o que eu queria enfrentar. Se eu pudesse escolher, eu ficaria aqui com o Vélez Sarsfield e o próprio Estudiantes, que estava no nosso grupo, né? A gente pode enfrentar eles também no sorteio. Se eu pudesse escolher, eu escolheria uma dessas duas equipes aqui, argentinas. Mas eu tô com uma sensação que vai dar Botafogo e São Paulo. Eu tô com uma sensação que esse sorteio... Vamos ver. Na live aqui, segunda-feira, a gente vê aqui se a gente acertou ou não. Comente aí, cara. Quem você acha que o Botafogo enfrenta? Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Internacional ou LDU? Eu tô com uma sensação que vai dar São Paulo mais uma vez. Olha, vamos falar sobre Campeonato Brasileiro. Botafogo e Santos amanhã na Vila Belmiro, 4 horas da tarde, pela 11ª rodada dessa competição. Eu confesso para vocês que eu não estava tão empolgado com o Campeonato Brasileiro por conta do começo. Mas, cara, se a gente analisar, por exemplo, o Botafogo vai ter o Santos amanhã e o Botafogo tem a equipe do Ceará quarta-feira no estádio Newton Santos. É o último jogo antes do Mundial. Cara, se o Botafogo vencer o Santos e se o Botafogo vencer o Ceará, provavelmente a gente termina pelo menos no G6 da competição antes do Mundial. O que isso quer dizer, cara? O Botafogo volta para a briga. Se o Botafogo ganhar do Santos, se o Botafogo ganhar do Ceará, o Botafogo volta para a briga, na minha opinião, nesse Campeonato Brasileiro. Só que as notícias, elas não são tão boas para esse duelo de amanhã contra a equipe santista lá na Vila Belmiro. O Botafogo tem desfalques por questões físicas ali. Informação do Globoesporte.com, o Barbosa tá fora, o Cuiabano tá fora. Lembrando que os dois jogaram no sacrifício no meio de semana o jogo da Libertadores contra a Universidade do Chile. Palavras dos próprios jogadores em entrevistas depois do jogo. O Barbosa deixou claro que jogou porque a gente não tinha o David Ricardo e ele poderia até ter agravado a lesão que ele tinha, e o próprio Cuiabano falou que estava com dores na lombar e jogou no sacrifício. Então, cara, Barbosa e Cuiabano fora dessa partida de amanhã. Outro jogador que tá fora é o Savarino, não enfrenta o Santos amanhã. Lembrando que o Savarino também tá voltando agora de lesão, não estava 100% no jogo da Libertadores no meio de semana. Então o Savarino não enfrenta a equipe do Santos amanhã na Vila Belmiro. Lembrando que o Savarino, ele foi convocado
pela seleção da Venezuela. Ele também não enfrenta o Ceará no meio de semana, quarta-feira. Por quê? Porque o jogo contra o Ceará vai ser na data FIFA. É o jogo atrasado e o Savarino ele vai se apresentar à seleção da Venezuela. O Matheus Martins segue fora. E o Igor Jesus é dúvida. O Igor Jesus vai depender do jogo, do treinamento de hoje. O treinamento de hoje vai deixar claro pra gente se o Igor Jesus vai pro jogo amanhã ou não. É outro jogador também ali que tá com problemas físicos, correu muito contra a Universidade do Chile na Libertadores. A partida que o Igor Jesus fez é uma das melhores partidas dos últimos tempos de um centroavante. E eu tava lá, cara, eu vi de perto. Então, por conta desse jogo, muito desgaste físico, o Igor Jesus é dúvida para amanhã, mas ainda não é certa essa baixa em relação ao centroavante. Como eu disse, vai depender do treino que vai acontecer hoje, aí a gente vai saber se o Igor Jesus tem condições de jogo ou não, tá bom? A notícia boa é a volta do zagueiro David Ricardo, tá treinando normalmente e deve estar à disposição do técnico Renato Paiva para amanhã. Falando do Renato Paiva, agora a gente fica na expectativa, né? Qual time que ele vai colocar amanhã, cara? Porque, assim, desculpas para colocar 3 volantes, ele tem, né? Todos os jogos fora de casa do Botafogo, ele coloca 3 volantes. E ele tá cheio de desculpas aqui com todos esses desfalques. Então, assim, será que ele vai colocar 3 volantes amanhã de novo? Quem é que ele vai colocar no lugar do Cuiabano? Será que ele vai colocar o Jefinho no lugar do Cuiabano? Será que ele vai colocar o Nathan Fernandes no lugar do Cuiabano? Será que ele vai colocar o Alan? Será que ele vai colocar o Patrick de Paula? No lugar do Savarino, será que ele vai colocar o Santi Rodrigues? Tá na hora do Santi ter uma sequência. Será que ele vai colocar o Juan Cruz? Será que ele vai jogar num 4-3? Será que ele vai jogar num 4-2? Agora resta saber, né? Qual esquema tático ele vai utilizar amanhã. Se ele vai jogar com 3 volantes, se ele vai jogar com 2 atacantes, quem entra no lugar do Cuiabano, quem entra no lugar do Savarino. E provavelmente na zaga o David Ricardo deverá ser o titular. Se o David Ricardo não tiver condições, talvez ali tenha que improvisar o Danilo Barbosa, tem que ver se o Marçal volta. O próprio Serafim também é opção. Então vamos aguardar. Eu tô curioso agora para saber qual time o Renato Paiva vai colocar em campo amanhã. Lembrando que nesse Campeonato Brasileiro o Botafogo não ganhou nenhum jogo fora de casa e também não fez gol. A postura do Botafogo jogando fora é muito diferente de quando joga no estádio Newton Santos. E como eu disse, se quiser voltar para a briga, se quiser sonhar nesse Campeonato Brasileiro, tem que vencer o Santos amanhã e tem que vencer a equipe do Ceará quarta-feira no estádio Newton Santos. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Eu quero conversar com vocês sobre o zagueiro Jair. Parece que está de saída realmente do Botafogo para o Nottingham Forest da Inglaterra. E quero falar também sobre Montoro. Tá chegando, tudo certo. A gente fica um pouquinho assustado, né? Tudo certo. Que agora no Botafogo é assim, né? Tá tudo certo, dá para trás. Mas esse aqui tá tudo certo. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente poder conversar sobre o zagueiro Jair e sobre Álvaro Montoro. Mas antes peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, a situação do Jair, informação do UOL. O Botafogo gostou da proposta do Nottingham Forest da Inglaterra e as negociações avançaram, tá bom? Não foram divulgados aqui os valores, mas aqui na matéria está dizendo que são valores superiores pagos pelo Botafogo à equipe do Santos. Lembrando que o Botafogo pagou 89 milhões de reais ao Santos por essa contratação. A negociação ela está sendo tocada por esse cidadão aí, tá? O grego Evangelos Marinatis. Deixa eu ver o nome dele aqui direitinho, pera aí. É esse aí que tá na tela, tá? Ó, a negociação tá sendo tocada pelo grego Evangelos Marinatis. É ele que gere, né, a equipe inglesa do Nottingham Forest. Ele tem uma boa relação com John Textor, então é ele que tá tocando essas negociações. Inclusive tem ainda a situação do Igor Jesus,
que nada ainda avançou e tal. E agora também surge a informação de que essa equipe, ela também está querendo o Cuiabano. Então, o Nottingham Forest pode estar levando o Jair, pode estar levando o Igor Jesus e pode estar levando também o Cuiabano. Eles querem esses 3 jogadores do Botafogo. Vamos aguardar todas essas atualizações, mas o que avançou mesmo foi o zagueiro Jair. O Botafogo gostou da proposta. Vamos ver aí mais pra frente o que vai acontecer. Olha, pra gente finalizar, tudo certo. Informação do jornalista César Luiz Merlo. O Álvaro Montoro, jogador do Vélez Sarsfield, tá chegando no Botafogo por 9 milhões de dólares, tá? Incluindo bônus por 90% dele. O valor subiu um pouquinho, né? O Botafogo pagaria 8 milhões de dólares por 80% dele. Agora o Botafogo vai pagar 9 por 90%, incluindo o bônus, tá bom? Ele vai assinar um contrato por 5 temporadas com o Glorioso, meio-campista, 18 anos de idade, considerado o novo Almada, chegando no Glorioso. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, bom sábado, tudo que for saindo durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde, estou de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino. Fogão vai ganhar título esse ano, pelo menos um, vai ganhar título esse ano, tô sentindo, vamos ganhar um título esse ano ainda, gosto mais de você do que de mim.